Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação 2021. Eu sou o professor Alexander Sampaio e o tema de hoje da nossa aula é Princípio Fundamental da Contagem, conteúdo importante para vocês, estudantes da terceira série do ensino médio. Esse conteúdo ele vai ter uma ligação com a nossa próxima aula. Eu já quero deixar aqui bem na sua cabeça, que você fique atento a isso, que na nossa próxima aula eu vou retomar esse assunto. Por quê? Porque ele é continuidade. Vamos utilizá-lo lá aonde? Em probabilidade. Só estou dando esse toque, tá bom? E como eu sempre falo, o que nós vamos fazer hoje aqui? Qual que é a nossa meta? É transformar a matemática na boa temática. Para isso, eu preciso que você venha comigo e participe dessa aula. É importante, quando eu falo participar da aula, que eu estou aqui, eu não sei o mecanismo que você está me vendo, não sei se é na tela da televisão, não sei se é do celular, não sei se é no computador, não importa. O que eu quero que você faça? Eu quero que você, à medida que eu dou uns toquinhos de perguntar, de falar, dou aquele pequeno intervalo na fala, que você complete, que você na sua mente traga o que eu estou falando, traga tudo de volta para que a aprendizagem se complete e a sua aprendizagem possa ser construída, tá bom? Eu sou um facilitador aqui para você. Então vamos lá, vamos perder não. Vamos perder tempo não e vamos lá. Aqui na tela de vocês está escrito aqui agora o descritor que nós iremos trabalhar. O descritor tem a ver com habilidade, tá bom? Então vamos lá. Qual que é? Reconhecer problemas de contagem utilizando o princípio multiplicativo ou noção de permutação simples, arranjo simples e ou combinação simples. Coisa muito importante. Então, nós já sabemos, eu já tinha falado para você que o tema da nossa aula é o quê? Princípio fundamental da contagem. Então, o que é que nós vamos fazer hoje aqui? Vamos aprender a contar. Professor, contar, eu já sei contar, mas eu quero que você conte conjuntos específicos e algumas coisas com especificidades diferentes do que você está pensando, né? O contar os números naturais, 1, 2, 3, 4. Não, você vai utilizar os números naturais para fazer essa contagem, mas contagem de conjuntos com algumas coisas específicas. Tipo o quê, professor? Então tá lá, bom. Olha, pensa o seguinte comigo, de quantas maneiras eu posso organizar livros numa estante? Ah, então eu tenho um livro de matemática, eu tenho um livro de português, eu tenho um livro de história, eu tenho um livro de geografia, eu tenho um livro de ciências. Como eu posso pôr? Posso pôr de matemática primeiro, depois de português. Aí eu posso modificar o português primeiro, matemática segundo, geografia, ciências, história. Então eu posso fazer essa, vamos chamar de permutação por enquanto, essa troca de lugares. E eu quero saber quantas possíveis trocas diferentes que eu posso organizar esses livros. Esse tipo de contagem, que eu estou dando esse exemplo, que a gente quer reconhecer hoje, eu quero que você seja capaz de contar, tá bom? Ah, então esse é o princípio fundamental da contagem para contar esse tipo de coisa, professor? É sim. Ah, então eu vou pedir que você olhe comigo lá na tela para que você leia comigo, tá bom? Porque esse momento, lembra que eu falei que eu ia precisar da sua interação? Então leia comigo para que você aprenda melhor. Então vamos lá. Está lá escrito, conceito básico. O princípio fundamental da contagem é uma regra que nos permite determinar o número de possibilidades de ocorrência de um acontecimento, como, por exemplo, do campeonato de futebol, sem que descrevamos todas as possibilidades. A ideia da regra resulta de uma análise apurada de diagrama de árvores. O que eu vou fazer? Eu vou pedir que você continue aí na tela. Por quê, professor? Porque eu quero te dar uma noção para que você saiba do que eu estou falando, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui, mudar minha cor aqui, mudei. Agora olha na tela comigo o que eu quero falar. Como está falando contagem de um campeonato de futebol, imagina só, imagina que o meu campeonato de futebol é formado por 4 equipes. Eu não vou escrever o nome de uma equipe,
eu vou dar letra para essa equipe. Então, tem a equipe A, a equipe B, a equipe C e a equipe D. Aí, como eu posso organizar esse campeonato? Ou, organizar não. Qual pode ser a classificação final? Então, pode ser assim, ó, a classificação é A, campeão, B, vice, C, em terceiro e D, o último. Pode ter essa configuração, não pode? Mas pode ser assim, ó, o B, o campeão, o A, o vice, o C, o terceiro e o D em último. Mas eu também posso ter essa configuração aqui, ó. A, campeão, B, vice, D em terceiro, C em quarto. Então, esse aqui é uma configuração possível. Eu posso também ter essa configuração aqui, ó. A em primeiro, C em segundo, B em terceiro e D em quarto. Aí eu posso ter também essa aqui, ó. A em primeiro, C em segundo, D em terceiro e B em quarto. E eu poderia escrever aqui todas as combinações possíveis. É disso que eu estou falando com você. Mas eu não vou ficar escrevendo. Agora, o que a gente pode fazer? Pode formar esse diagrama de árvore. Esse diagrama de árvore vai facilitar a nossa vida para a contagem. Se você ver aqui, ó, possibilidade para o primeiro lugar, tá bom? Esse aqui para o primeiro. Eu posso ter o A, eu posso ter o B, eu posso ter o C ou eu posso ter o D. É isso que eu estava fazendo. Eu estava fazendo a relação de contagem. Se o A for o primeiro, eu posso também colocar o B em segundo, o C em segundo ou o D em segundo. Tá vendo aqui? Ah, então tá bom. Se aqui o A for campeão, o B em segundo, o C em segundo ou o D em segundo. Agora, eu também posso ter essa possibilidade aqui, ó. Vamos pegar o diagrama. A em primeiro, B em segundo, C em terceiro e D. Lembra que eu falei? E aqui D, C. Mas eu posso ficar fazendo essas combinações, que depois você vai ver aqui, ó. Tá vendo? Se você olhar aqui, vão ter todas as combinações possíveis. Ah, então, uma forma. Agora, professor, eu vou ter que ficar contando isso um a um? Não. Existe uma regra. Princípio fundamental de contagem que nos auxilia para que a contagem nossa seja mais fácil. Agora, é claro que pode ser que um conjunto desse possa ter 210 possibilidades, 5.000 possibilidades, 20.000 possibilidades. E você não vai ficar contando de 1 até 20.000, não é isso? Então, você precisa de uma regra, de uma coisa que facilite a sua vida para essa contagem. E o que facilita a vida para essa contagem, a sua vida para essa contagem? O princípio fundamental da contagem. Por isso, viu? Se ligou no nome? Princípio fundamental da contagem. O que esse princípio faz? Nos auxilia para que a gente conte essas possibilidades. Tá, então eu vou pegar aqui e vou pedir que você volte lá na tela comigo, tá bom? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Em cima da situação, o que acontece? Da análise do diagrama de árvore, chegamos ao seguinte mecanismo prático. O que é para ficar? Olha aqui, ó. Eu tenho, para ser campeão, eu tenho 4 possibilidades, tá bom? Eu posso ter o time A, posso ter o time B, posso ter o time C e posso ter o time D, ok? Agora, se eu pegar qualquer um desses, se o A, o B, o C e o D forem campeão, você concorda comigo que sobram 3 times? Por exemplo, vamos pegar que o A seja campeão. Para o segundo lugar, sobra o B, sobra o C, sobra o D. 3 possibilidades. Agora, isso aqui é o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar e o quarto lugar também, que é o último, tá bom? Então, vamos aqui. Eu peguei o A como campeão. Tá aqui, vou até destacar. Agora, eu posso pegar, para ser vice, pode ser o B, o C ou o D. Vou pegar o B, tá bom? Poderia pegar qualquer um. Agora, sobra para quantas possibilidades? O C e o D. Agora, se eu pego, por exemplo, o C para o terceiro, sobra quantas possibilidades? Sobra uma. Então, esse é o princípio fundamental da contagem. O que eu utilizo?
eu tenho 4 possibilidades, vezes 3 possibilidades para o segundo, que sempre eu vou diminuindo uma possibilidade, 2 e 1. Aí quanto que é? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, são 24 possibilidades. E se eu voltar no diagrama de árvore, você vai concordar comigo, deixa eu voltar aqui rapidamente, que você olha na tela, aqui tem 24 possibilidades, está vendo aqui, ó? Se você contar uma por uma, 24 possibilidades. Foi isso que nós acabamos de contar aqui. Então, um mecanismo prático, princípio fundamental da contagem. Agora, eu quero que você perceba isso em exercícios, tá bom? Eu trouxe 2 atividades para que nós possamos fazer rápido aqui e você tirar a sua dúvida, tá? De algumas maneiras a gente tem de fazer, de contar isso aqui. Então, eu quero facilitar a sua vida. Vamos comigo lá na tela? Leia comigo. Esse é o momento que eu falo. Participe comigo. Leia para que você possa entender. Atividades. De quantos modos pode-se organizar 6 livros em uma prateleira da estante? Então, eu quero organizar 6 livros. Agora, se são 6 livros, eu posso colocar livros enfileirados. É isso aqui, ó. Um livro, outro livro, 3, 4, 5, 6. Agora, se são 6 livros, você concorda que para me colocar aqui nessa primeira posição, eu posso colocar 6 livros? Eu posso escolher cada um dos 6? Posso escolher 6. Tá bom. Agora, se eu escolhi uma, sobra quantos? Olha na tela, sobra quantos? 5. Sobra 5 para a segunda posição. Tá. Escolhi outro livro. Sobra quantos? 4. Escolhi outro livro para a terceira posição. Sobram quantos? Sobram 3. Escolhi outro livro. Quantos sobram? 2. Não é isso? 2. Escolhi um livro, sobra quantos? 1. Então, isso aqui é o valor. Agora, eu tenho que só multiplicar. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. Você não iria contar 720, né? Para fechar, agora aqui, olha aqui, ó. Lembra do meu nome? Meu nome é Alexander, mas se quiser me chamar de Alex, fica à vontade. Quantos anagramas podemos formar a partir da palavra Alex? Né? Então, vamos lá. É formado, tem quantas letras? 1, 2, 3, 4. 4 letras. Então, é muito simples. Tem 4 letras para a primeira. O que é anagrama? Anagrama é isso aqui, ó. O nome Alex, o nome, por exemplo, L-A-E-X, isso é um anagrama diferente. Então, o que eu tenho? Eu tenho 4 possibilidades, 4 letras para a primeira posição. Eu utilizei uma letra, sobra quantas letras para a segunda posição? 3. Eu utilizei a outra letra, então utilizei uma letra para a primeira e uma letra para a segunda. Sobram quantas letras? 2. Aí eu utilizei outra letra aqui, sobram quantas letras? 1. Lembra, muito parecido lá com o nosso time, né? 4 times, 4 letras, vai dar a mesma coisa. Então, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24 anagramas que eu posso formar. Se você quiser brincar, troca de posição essas letras para ver esses anagramas, tá bom? Gente, terminando a nossa aula, foi um prazer estar com vocês, tá bom? Muito obrigado, galera. Fiquem ligados, amanhã teremos aula para vocês, estudante da 3ª série do ensino médio, aqui na TBC. Um forte abraço e até a próxima!